Então, vamos falar do jovem sonhador, jovem José. Os sonhos que esse jovem de apenas 17 anos teve não era comum. Eram sonhos que o próprio Deus dera para a sua vida. E isso causava inveja aos seus irmãos. Além disso, Ismael amava mais a José do que todos os seus irmãos, pois era o filho da sua velhice. Jacó, também conhecido como Israel, era filho de Isaque, neto de Abraão. Ou seja, José era bisneto de Abraão. Então, a maneira como Deus falava com José através de sonhos incomodava seus irmãos e algumas vezes até seu próprio pai. Porém, os sonhos que Deus dava a José eram sonhos proféticos e anunciavam um tempo que ainda estava por vir para aquele jovem e para a sua família. Ninguém imaginava, acho que nem José imaginava o que iria acontecer, né? Nem seus irmãos e nem mesmo ele. Assim, muitas vezes, os planos de Deus, que Deus tem para a sua vida, né? Às vezes a gente nem não imaginamos, né? Desde cedo, coloque os seus sonhos nas mãos de Deus, em oração, para que venha a se cumprir de acordo com a soberana vontade divina. Que nós possamos estar no centro da vontade de Deus, permanecendo fiel ao Senhor, pois no tempo certo, como ocorreu na vida de José, ele virá também ao nosso encontro. Não é verdade? Então, talvez a expressão que José amava mais que todos os irmãos, né? Por esse amor, os irmãos ficaram com raiva e invejaram José. E com esse amor, através desse amor que o pai Israel, né, Jacó, tinha para com José, ele lhe deu uma túnica. Uma túnica que tinha um significado. O casaco colorido de José. José ganhou uma túnica feita de muitas peças. As peças adicionais eram provavelmente mangas compridas que atrapalhavam quando havia um serviço a fazer. Então, essa túnica tinham mangas largas, né? Que no caso, quando as mulheres usavam, elas amarravam para trás para poder trabalhar, né? Para que atrás do pescoço, para que os braços ficassem livres. Isso indicava de que José não deveria fazer trabalhos pesados, né? Fazer esforço. Ele era o herdeiro escolhido para governar a família. Por isso, seus irmãos, com a inveja, né? Eles se indignaram porque José, sendo novo e sendo filhinho, queridinho do papai, né? Então, eles começaram a ter essa raiva sobre José, né? Ao ponto até de planejar sua morte, né? Mas Deus não permitiu, porque Deus tinha um projeto na vida de José, né? José, adolescente, teve de Deus uma revelação com um significado. Deus tinha um plano na sua vida e esse plano envolveria algum tipo de liderança e que os seus irmãos iriam curvá-lo, né? Tanto seus irmãos como seu pai.
certo? Vamos ver como foi esse sonho. Então, Deus fala de modo claro com quem sonha. Nos 2 sonhos de José, nada lhe é dito. Os 2 sonhos sucedidos por sua viagem ao Egito. Ao devido tempo, redundaria na salvação de Israel. Ele também seguiu para o Egito após os 2 sonhos, em circunstâncias difíceis. Então, injustiçado dentro da própria casa, segundo tópico. Jacó fez uma túnica de várias cores para seu filho José, uma túnica colorida. Era bem diferente de todas as outras. Aborreceu ainda mais os irmãos de José, que viviam cansados dos sonhos do jovem. Certo dia, José estava procurando seus irmãos no campo, e quando de longe os avistou, eles logo conspiraram para o jovem, dizendo uns aos outros: lá vem o sonhador, venham, vamos matá-lo, né? Depois jogaremos no poço. Mas aí depois jogaremos no poço, depois vamos dizer que o animal devorou. Assim veremos no quão vão dar os seus sonhos. Então, atando os feixes de trigo o sonho de José. O que os sonhos de José diziam? Atando feixes de trigo no campo, o feixe de José se levantaram e ficaram em pé, e dos seus irmãos o rodeavam e se inclinavam para ele. Assim como também os outros sonhos diziam que o sol e a lua e as 11 estrelas se inclinavam para José. Ou seja, simbolicamente, isso dizia que todos eles iriam se prostrar diante de José. Por isso os irmãos dele sentiam tanta inveja e raiva e zombavam de seus sonhos. Contudo, naquele dia, em vez de matá-lo no campo como planejaram inicialmente, os irmãos de José resolveram apenas jogá-lo numa cova vazia, quando avistaram uma caravana de ismaelitas que iam para o Egito. Decidiram então vendê-lo como escravo. Os irmãos de José esconderam o fato, a história, né, o que aconteceu para Jacó. E mentiram para seu pai, alegando que o jovem havia sido morto por um animal feroz, e mancharam sua túnica colorida de sangue de cabrito. A Bíblia nos fala que Jacó chorou a morte de José por muitos e muitos dias. Ele não aceitou nem o consolo da família. Diante de tudo isso que aconteceu, podemos imaginar que José se sentiu injustiçado, desprezado e odiado pelos seus irmãos. E certamente pensaria que seus sonhos haviam morrido. E tudo isso aconteceu com José, né? Com a idade de 17 anos. Realmente muito jovem, inexperiente. Então, um filho mimado que tinha tudo nas mãos, e aconteceu isso assim de repente. Pois é, mas era um trabalhar de Deus. E para os planos de Deus acontecer, né, Deus tem a sua forma de trabalhar. Lembra do homem que estava no deserto, quando José chegou atrás dos irmãos? Pois é, eu creio que Deus colocou esse homem no caminho de José para que o propósito dele, né, fosse cumprido. Porque se José não tivesse achado seus irmãos, como é que esse episódio, tudo que aconteceu, como é que iria acontecer, né? Até José chegar ao Egito, não é verdade? Então, Deus, apesar das dificuldades, Deus foi com José em
cada momento difícil que ele passou. Enquanto estava naquela cova, Deus o livrou enviando uma caravana para que fosse vendido como escravo. No Egito, foi para a casa de Potifar, um egípcio capitão da guarda de Faraó. E ali José logo se destacou, né, e se tornou próspero. Tanto que Potifar achou confiança no jovem, entregando a sua própria casa na mão de José. A Bíblia relata que José era muito bonito, chamava muita atenção, né? Principalmente chamou a atenção da mulher de Potifar. Essa que logo o desejou, né? E como José era temente a Deus, não, né, se deixou seduzir pela mulher de Potifar. Mas a mulher de Potifar, que não se contentou com a rejeição, né, de José, mandou prendê-lo, né, mentindo, né, que José teria feito alguma coisa com ela, mas na verdade não, né, não foi. Mas no início, né, o seu Potifar acreditou e mandou José para a prisão. Mesmo assim, José na prisão era próspero. E até mesmo o carcereiro da prisão colocou a chave nas mãos de José para que cuidasse dali, de tudo ali. José poderia ter cedido os desejos da mulher de Potifar, né? Praticamente ela se atirou em cima de José, mas José resistiu, pois sabia que desagradaria a Deus. Então, por esses outros motivos, Deus abençoava José no Egito. Então, Deus abençoou José pela sua fidelidade. Então, para que Deus venha nos abençoar em meio às nossas lutas e provas, nós temos que ser fiéis a Deus em tudo e obedecê-lo. Então, o crente, para usufruir os cuidados e providência de Deus em sua vida, tem responsabilidade de cumprir conforme a Bíblia nos revela. Ele deve obedecer a Deus e a sua vontade revelada. José, por ele honrar a Deus mediante a sua vontade e obediência, Deus o honrou ao estar com ele. Então, onde José estava, onde José colocava a sua mão, Deus prosperava. Na sua providência, Deus dirige os assuntos de cada um dos seus servos. O crente deve estar em constantemente harmonia com a vontade de Deus para a sua vida, servindo e ajudando outras pessoas em nome dele. Devemos amar a Deus e submeter-nos a Ele pela fé em Cristo. Se quisermos que Ele opere para o nosso bem e em todas as coisas. Então, pela oração e confiança em Deus, experimentamos a sua paz. Recebemos a sua força, a misericórdia e a graça e ajuda nos tempos de necessidade. Então, José, na prisão, interpretou também 2 sonhos, de um copeiro e de um padeiro. Então, mais um momento em que Deus, em uma situação difícil de José, né, colocou ele para interpretar 2 sonhos. E o primeiro sonho foi do copeiro, que depois foi morto, e o sonho do copeiro que foi restituído aos... Não. O sonho do padeiro, que depois foi morto, e o copeiro que foi restituído ao seu cargo junto ao faraó. Certo dia também Faraó teve um sonho que perturbava sua mente.
fortemente. O copeiro lembrou-se de José, que interpretava os sonhos na prisão, avisou a Faraó de tal feito. Então José foi logo chamado para estar na presença do rei e interpretou sabiamente os seus sonhos. Então, depois de tanto sofrimento e humilhação, finalmente José foi honrado por Deus diante de Faraó e do Egito, cumprindo-se assim os sonhos e as promessas de Deus. Os sonhos de Faraó Os sonhos que Faraó teve anunciavam o quê? Um período de 7 anos de fome e também antes haveria 7 anos de fartura. Então, com uma boa administração, era possível guardar mantimento suficiente para suprir os anos de fome. E foi o que aconteceu. Quando José interpretou esse sonho, Faraó logo deu a solução e o jovem foi designado com uma grande missão, administrar os mantimentos. Então, chegando os anos de fome, a família de José desceu ao Egito para comprar alimento. E foi aí onde tudo, o propósito de Deus começou a realmente a se desenrolar. Quando os irmãos de José chegaram à sua presença, eles não reconheceram José, mas José os lembrou deles e os reconheceram. Quando viu seus irmãos prostrados diante dele, e ele os acusou de serem espiões, a fim de que eles provassem o contrário. Pediu para que um deles ficasse preso e os demais voltassem trazendo o irmão mais novo, que era o Benjamim. Assim José testou seus irmãos e percebeu que havia um grande arrependimento por tudo que fizeram a ele quando o venderam para o Egito. Então, toda essa situação que José passou, quando reencontrou seus irmãos, ele realmente viu que os irmãos deles tinham se arrependido. Quando você lê a história, você vê que quando eles dizem assim, olha, eu vou prender um de vocês vão ficar aqui e o resto de vocês vão voltar e vai trazer o irmão de vocês mais novo e o pai de vocês, Isso depois também José acusou eles também de roubo, Primeiro foi de espionagem, depois foi de roubo. Aí o que foi que aconteceu? Eles não façam isso, que quando um ficou preso, eles não façam isso, porque meu pai chora pela morte do nosso irmão, até hoje, Eles contam. Então, no texto de Gênesis 45, José tem a atitude mais nobre de um ser humano, que um ser humano pode ter, que foi perdoar os seus irmãos. Ele os perdoou e ainda tirou o peso da culpa de seus irmãos. Agora não fiquem tristes nem aborrecidos com vocês mesmos por terem me vendido a fim de ser trazido para cá. Então, o plano de Deus de ter levado José a passar por tudo que ele passou e até chegar ao Egito foi para quê? Salvar a vida deles, Então, através da vida de José, a sua vida e a vida dos seus irmãos, do seu pai, foram salvos através da vida de José. Então, o sofrimento, serviu para que a família de José fosse salva. E se a gente for ver, quando a família de José chegou ao Egito, era basicamente o quê? 70 pessoas, vamos dizer assim, numa contagem. E quando ele saiu de lá, que foi junto, na verdade, quem tirou ele de lá foi Moisés,
E a gente viu que foi uma grande multidão, né? Quando eles passaram 400 anos no Egito. Imagine aí. Então, embora sirvamos a Deus com muitas vezes passamos por injustiças, que é verdade, mas ainda assim devemos amar ao Senhor e confiar na sua providência. E muitas vezes nós passamos dificuldades, mas a gente tem que confiar no Senhor. Algumas vezes sofremos por nossas próprias ações, né? Porque toda ação existe uma reação. As consequências da nossa própria desobediência, né? Às vezes a nossa própria ignorância causa sofrimento aos outros também. E algumas vezes Deus permite o sofrimento como uma punição para ajudar as pessoas a se arrependerem e a voltarem e se voltarem para seus pecados. Deus pode transformar qualquer tipo de sofrimento em algo bom, né? Então, tudo é um aprendizado na vida da gente. Todo o sofrimento, né, que José passou fez com que ele crescesse, amadurecesse, né? E Deus trabalhou na vida de José. José casou com a filha de Faraó, teve 2 filhos, né, que foi Efraim e Manassés, né? E nas curiosidades bíblicas, eu já vou aqui adiantando para vocês que vou falar sobre as 12 tribos de Israel, né? E vamos saber onde é que elas estão. Será que elas ainda existem, as 12 tribos? Pois é, vamos conferir nas curiosidades bíblicas e vejo você lá. Eu quero já que você compartilhe, você se inscreva no canal, ative o sininho, receba as notificações das novas aulas e das curiosidades bíblicas. Tem muita coisa legal, tá certo? Então, que essa lição possa ter ensinado para você muita coisa como eu aprendi, tá certo? Que Deus abençoe e até a próxima aula. A aula número 3 é sobre usando a sutileza a favor do meu povo, certo? Usando a sutileza. Quem é, nem eu vi ainda aqui, mas eu creio que seja... é a irmã de Moisés, Miriam, tá certo? A próxima adolescente é Miriam. Pois um cheiro no coração e até a próxima aula. E fique ligado nas curiosidades bíblicas, tá certo? Até lá. Cheiro no coração.